Olá, pessoal, boa noite. É com muito carinho, viu, que a gente recebe vocês aqui em mais uma live de saúde mental em tempos de atividade remota, em parceria com o Recuide, LAEM e a PRAE, da Universidade Federal de Goiás, com a nossa convidada, a doutora Karen, que é psicóloga, doutora em sociologia e especialista em terapia de casais e familiares, hoje com o tema sexualidade na temporaneidade. Tudo bem, Karen? Fabiana, boa tarde, obrigada. Em seu nome, eu agradeço o convite para fazer essa live e digo que é com muita alegria que eu estou aqui hoje. Então, hoje eu fui convidada para falar sobre sexualidade na contemporaneidade, no contexto das atividades do programa Saúde Mental em tempos de atividades remotas. Pegando um pouco todos esses termos que estão aqui, né? Então, a gente falou de saúde mental, de sexualidade e de contemporaneidade para este encontro. Eu vou começar um pouquinho com a questão da saúde mental, entendendo que ela não é uma ascendente e ela não é uma descendente. A vida vai fazendo a nossa saúde mental oscilar conforme as coisas vão acontecendo e a vida vai acontecendo, né? Então, algumas coisas complicam a nossa saúde mental e outras coisas favorecem a nossa saúde mental. Eu trouxe aqui essa tabela de uma palestra que eu fiz em uma instituição que era exatamente sobre esse tema, saúde mental e saúde sexual. Eu fiz um questionário com algumas pessoas, um questionário rápido, perguntando o que é saúde mental e saúde sexual para você. As respostas, majoritariamente, foram de cunho individual. Então, para mim, a saúde mental sou eu com os meus pensamentos e a saúde sexual sou eu com a minha sexualidade. 19% das pessoas, N igual a 3, essa resposta dizia respeito à minha relação com o outro. Aí eu classifiquei como interpessoal. E 12% multifatorial. Aí entraram aqui nessas respostas fatores culturais, muitos outros fatores a não ser o individual e o interpessoal. Ou seja, nós estamos ainda pautando o que a gente entende de saúde mental, por saúde mental, a partir de um prisma exclusivamente do indivíduo. E isso é problemático a partir do que eu vou mostrar aqui, saúde mental e saúde sexual também, tá? A Organização Mundial da Saúde, de 2002, ela fala que para a qualidade de vida, nós temos 4 pilares importantes. Um é a vida em família, o 2 é o trabalho, o 3 é o lazer e o 4 é o sexo, que eu colocaria aqui sexualidade. Então, o que isso quer dizer, né? Que a nossa saúde física, a nossa saúde sexual e a nossa saúde mental, em alguns pontos, elas se encontram, né? Elas se tocam, elas se entremeiam. Não dá para separar a sexualidade da saúde mental e também da saúde física. É aquela velha questão, o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Direitinho. Então, eu vou trazer 2 grandes problemas, os mais famosos problemas de saúde mental que nós temos na atualidade no mundo, que são a depressão e a ansiedade. Eu trago essas figuras, eu acho essas figuras bem ilustrativas desses 2 problemas de saúde mental e trazendo isso para a sexualidade, né? Obviamente, uma pessoa deprimida, ela exerce a sua sexualidade de uma outra forma, talvez, e o ansioso também. A gente sabe que muitos problemas sexuais, eles são da ansiedade elevada. Nos homens, principalmente, por exemplo, a ejaculação precoce, a ansiedade, né? Então, a ansiedade, ela traz esse componente importante para a sexualidade.
qual que é a importância disso, né? De que as emoções e não a razão é que motivam o nosso comportamento, né? Nossa sexualidade também ela faz parte desse círculo de emoções que nós temos com outras áreas da nossa vida. Medo, perda, culpa, raiva. Esse perda, perdão, ele está no lugar errado. Mas as emoções básicas, medo, tristeza, nojo, raiva, culpa, todas essas emoções, elas também têm impacto na forma como a gente exerce a nossa vida sexual. Culpas que a gente vem arrastando de anos e anos, de infância, de adolescência, né? Culpas de questões culturais, aí, enfim, uma infinidade de sentimentos que vão permear nossa sexualidade. Então, eu trago uma classificação de Pacini, de 2009, que ela fala assim: a sexualidade não trata apenas das atividades sexuais, da genitália, das fantasias, dos desejos sexuais ou dos comportamentos dos sujeitos, mas também trata da personalidade, do sentimento, da sensação, dos limites, do pensar, do sentir, das convenções, do conhecer-se e das conexões sociais. Olha que importante e que complexo. Então, é importante trazer que quando a gente está falando de sexualidade, nós estamos falando de um tema extremamente complexo, que vai desde o individual até o social, cultural, social. Por que o orgasmo é tão potente? Por que a sexualidade é tão potente na nossa vida, né? Porque há um derramamento de serotonina, um relaxamento muscular, é a droga mais, aspas, droga mais popular e gratuita que nós temos, e também porque causa vínculo, né? Ele causa vínculo entre duas pessoas, ou três, ou quatro. Eu trago aqui essa frase que acho interessantíssima e que vale para a sexualidade, que é assim, ó: diga aquilo que te incomoda quando está incomodando e não quando está insuportável. Assim você poderá usar as melhores palavras e não as piores ofensas. Muitos casais que chegam em consultório com problemas sexuais, eles romperam esse diálogo. Eles romperam esse diálogo sobre a sexualidade e eles romperam esse diálogo sobre outras áreas da vida que não são a sexualidade também. E esse rompimento, com certeza, vai interferir nessas relações. Porque as relações elas não sobrevivem à falta de diálogo. Qual é o peso sociocultural na vida sexual do indivíduo, né? O peso é o total, porque o que a gente é aqui hoje, no ano de 2020, em relação à sexualidade, é exatamente todo o compilado da história brasileira, e aqui nós estamos falando de Goiás, Goiânia, do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é sexualidade, do que é essa relação afetiva que vai culminar numa relação sexual ou não, por exemplo, e de toda essa história também, né? Do que nós fomos construindo de muito antes da gente nascer até o que a gente vive hoje. Tem um livro, esse livro aqui à direita, da Mary Del Priore, eu super indico esse livro, que ela vai fazer um resgate histórico das histórias de casamento e as histórias íntimas de sexualidade na vida dos brasileiros. Então, relata como é que foi assim, várias dessas questões de cunho sexual. Então, o que a gente conclui disso, né? Que como as concepções sobre os fenômenos da sexualidade são sócio-históricas, e não tem como fugir disso, porque a gente vai se construindo na história social, e o indivíduo ele é construído e vai construindo a sua história social. Essa dicotomia do que é normal e o que é anormal em termos de sexualidade, ela fica na corda bamba, porque práticas que antes eram condenadas, hoje não são mais, práticas que eram punidas
severamente, hoje não são mais, né? Então, por exemplo, adultério era considerado crime, já deixou de ser crime. A questão da homossexualidade, a homossexualidade foi considerada como um transtorno mental, classificada em CID por muitos anos, se não me engano, saiu em 1979. Então, assim, antes considerávamos como anormal, agora consideramos, pelo menos formalmente, nos manuais diagnósticos, não se fala em transtorno mais. Mas esse ranço ainda que a gente tem em relação à sexualidade, à homossexualidade, ele permanece, porque mudou no papel, mas mudará nas nossas cabeças a partir do nosso desenvolvimento como humanidade. Bom, e aí ainda falando da cultura, né, eu trago aqui a cultura machista, que é estrutural e estruturante das nossas personalidades. Ninguém está isento ou alheio ao machismo. Ele é estrutural, ele é para todos. E neste machismo a gente coloca, né, que os homens eles podem exercer sua sexualidade com várias parceiras e que isso seria uma prática normal, que é assim mesmo, homens são assim. E a gente tem essa máxima, né, de que o homem é instintivo sexualmente, que ele não consegue segurar esse instinto. Eu ouvi isso de vários homens, por exemplo, que tinham praticado violência sexual, né? Na minha sexualidade é um instinto, eu não consigo segurar. E, por outro lado, temos também mulheres que já se cansaram dessa história de sermos belas, recatadas e do lar, e que queremos também reivindicar o direito a uma igualdade, inclusive sexual, né? Mas essa é uma utopia. A gente ainda é machista, a gente ainda educa os nossos filhos pautadas no machismo, inclusive perpetuando toda essa questão cultural. A Marilena Chauí, de 1992, ela fala da repressão sexual, que é um conjunto de interdições, permissões, normas, valores, regras estabelecidos histórica e culturalmente para controlar o exercício da sexualidade. E que essas proibições são internalizadas pela consciência individual, que é exatamente tudo isso que eu estou trazendo. É o indivíduo e a sociedade também. Vou trazer um exemplo, assim, um exemplo bobo dessa questão de como que a gente vai mudando as nossas concepções históricas. Em 1786, existia uma doença que se chamava furor uterino, que era uma doença relacionada ao desejo, ao orgasmo, ao prazer feminino. Atualmente, a doença é não ter orgasmo, não ter prazer, né? Isso é que é o disfuncional. E no futuro, como é que vai ser? Ninguém sabe. Trago aqui a questão das transexualidades, né? E da importância da gente realmente garantir o respeito, garantir a tolerância, garantir a boa convivência e garantir que essas pessoas tenham condições mínimas de saúde mental para viver as suas vidas e viver as suas identidades de gênero, né? Que na verdade foram construídas por muito e muito tempo, né, nas suas vidas individuais. Então a questão, quando você conversa com pessoas trans, você percebe que essas pessoas se sentem de outro, homens se sentem mulheres de muitos anos nas suas histórias individuais, né? Desde crianças praticamente. Então é de fato essa questão do sentir-se ou não sentir-se homem ou mulher. Trago aqui também a questão das homossexualidades, também nessa mesma linha de raciocínio da necessidade do respeito, da garantia dos direitos individuais de exercício da sua própria sexualidade, da garantia dos direitos sexuais que são individuais. Trago também os 50 tons de cinza,
para representar a questão da sexualidade sadomasoquista, né? Que nós, até pouco tempo, enquanto sociedade, éramos muito preconceituosos em relação a isso, e aí vem os 50 tons de cinza e pronto. De repente, começam a chegar no meu consultório várias mulheres que queriam um homem como o homem do livro dos 50 tons de cinza, né? Então, assim, essa maleabilidade do que é certo, do que é errado, do que pode, do que não pode, e como que isso vai mudando ao longo da nossa trajetória de sociedade. Só para pautar aqui que não existe cura gay, porque ser gay não é uma doença, né? Eu não sei se vocês todos acompanharam, mas este ano nós tivemos uma vitória, que é uma vitória da psicologia, é uma vitória da sociedade, é uma vitória à liberdade e é uma vitória do amor, que é a manter na íntegra e eficaz a resolução 01 de 99, que a gente já tinha. Vejam bem, 99, nós estamos em 2020, então são 21 anos que o Conselho Federal de Psicologia, por meio dos diálogos com os seus regionais, entende que a homossexualidade não é uma doença e não deve ser curada, né? E atualmente o federal, o sistema conselhos, que é o federal e os regionais, tem trazido tem realizado essa campanha a favor da despatologização das identidades trans e travestis. Aqui, continuando, um minutinho. Trago aqui para reflexão a questão da sexualidade, né, e da violência sexual, né, que uma sexualidade consensual e libertadora é para todos, e o estupro não é sexualidade nesse sentido de libertação e de consensualidade. O estupro é uma violência sexual, né? Ele nunca foi uma sexualidade. Aqui nós temos à direita a foto da Marcha das Vadias, eu não sei se vocês acompanharam, foi um policial, se eu não me engano, de Londres, ele fez um comentário de que roupa essa mulher que foi estuprada vestia. E as mulheres, em resposta a esse comentário, fizeram manifestações ao longo do mundo todo, dizendo que eu posso me vestir do jeito que eu quiser e que eu não mereço ser estuprada e eu não quero ser estuprada. Isso aconteceu no mundo inteiro. Então, aqui eu trago essa imagem, né, da calcinha sangrando, e então eu estou dizendo que isso não é sobre sexo, isso é sobre violência. Neste corpo, à direita, nós temos os números, que eu não vou me deter a eles aqui, a gente já está cansado de saber disso, são números exorbitantes, são números que a gente fica indignado com esses números, né, enquanto sociedade. São X mulheres estupradas por minuto no Brasil, então isso a gente já está cansado de saber e a gente precisa avançar mesmo para garantir que a gente esteja protegida, né? Quem é a mulher que está aqui, com certeza não, com quase certeza, já sentiu medo de sair na rua e ser estuprada em algum momento ao longo da sua vida. Trago aqui também o abuso sexual de crianças, que é um problema que a gente precisa enfrentar. É um problema gravíssimo que traz sequelas, sim, para o resto da vida dessas crianças. Isso já tá, a literatura já fala disso muito claramente, de toda uma gama de problemas que as crianças têm em decorrência deste trauma, que é, de fato, um trauma. É um pai, é um tio amado que deveria proteger e que está se utilizando dessa proximidade com a criança para praticar atos de violência.
frente. Vamos lá. Aqui também eu quero refletir um outro aspecto dessa questão toda da sexualidade, que são essas duas pessoas aqui, famosos. Esse da esquerda é o maníaco do parque. Ele estuprava e matava suas vítimas. E o da direita é o Tiago Henrique, que é o serial killer de Goiânia. Estes dois personagens, então, um confesso estuprador e o outro, um confesso assassino, receberam de outras mulheres milhares e milhares de cartas de amor, né? Então, assim, eu trago isso porque para a gente refletir também em que ponto que essas mulheres estão, em que ponto que elas se interessam e pelo que elas estão se interessando, né? Saber disso e mesmo assim se envolver com uma pessoa que tem esse histórico, né? Sem querer ser, como fala, moralista, não é uma análise moralista que eu estou trazendo aqui, eu estou trazendo uma análise das relações. O que acontece com uma mulher que já se dispõe a se relacionar com uma pessoa que fez isso, que já confessamente fez isso. Eu fiz minha pesquisa na Agência Goiana do Sistema Prisional, entrevistando pessoas que praticaram violência sexual contra crianças. E a maior parte deles era casado. E dentro do sistema prisional, as pessoas se casavam, as mulheres iam visitar outros amigos, ou iam visitar um parente, alguém que conhecia dentro do sistema prisional, acabava conhecendo esses homens e se casando com esses homens. Confessa que tinham confessado todos esses crimes, né? Incluindo os crimes sexuais. Trago aqui outras questões ainda, que a gente conversa pouco, a questão da zoofilia, né? Que aí já é uma Karen, outra seara. Pode 5 falar? minutos, 5 viu? minutos? Tá. Eu acho que eu já estou acabando. Deixa eu só ver em quantos slides que eu estou. Não, já estou acabando. Opa! Eita, que eu saí. Um minutinho, vou voltar. Então, aqui a zoofilia, né? Que antes no meio rural era tida como comum e hoje, por exemplo, já não é mais tão comum assim. A questão da necrofilia, que a gente sabe que existe, né? E esse transtorno é um transtorno, né? Complicado de lidar. E trazer agora para a reflexão a sexualidade na contemporaneidade, né? Em tempos de Covid-19, em tempos de distanciamento social, em tempos de medo, em tempos de tristeza, em tempos de raiva, que são essas as emoções mesmo, né? Eu vejo pela minha prática clínica que nós temos aqui várias formas de lidar com isso, né? Nós temos as pessoas que se isolaram no mundo virtual, não querem um contato íntimo e pessoal e sexual com outro ser humano, então vão para as telas, né? Vão para a pornografia e a masturbação para poder se aliviarem da necessidade de urgência sexual. Mas essa questão do consumo do pornô não é uma questão de 2020 e pós-pandemia. É uma questão que já vem, desde 2015, eu trago aqui a revista super interessante que já falava, lá em 2015, nunca se assistiu tanto pornô. E isso é só o começo. Penso que agora essa situação se agravou a partir do distanciamento social. E nós temos outras pessoas que ignoram este momento de isolamento social e de pandemia e se arriscam nessas relações sexuais e de uma forma hoje que talvez poderiam ser consideradas desprotegidas da Covid, vamos dizer assim.
pessoas se arriscam, elas acabam se arriscando. E isso também é histórico. Essas fotos mostram que arriscar-se, inclusive arriscar a própria vida, mantendo uma relação sexual desprotegida. Antes era só o HIV e as outras ISTs, e hoje nós temos o agravante da Covid, né? Que isso sempre aconteceu. Isso é histórico na nossa vida, na humanidade. Algumas pessoas se protegem demais e outras se arriscam demais. O fato é que hoje, né, é como na foto da direita do super-homem, esses comportamentos de risco, eles nos cobram um preço muito alto. Sempre cobrou, né? Sempre cobrou, já com as ISTs e com a AIDS, HIV, mas agora a gente tem um preço muito alto, mais um que é a Covid. Então, os principais problemas sexuais na minha experiência clínica nas mulheres: falta de desejo sexual, anorgasmia, que é nunca ter orgasmo, nunca ter tido orgasmo, vaginismo, que é o trancamento das paredes vaginais, e aí provoca dor na relação sexual, e os problemas de excitação. Nos homens, ejaculação precoce e disfunção erétil. Bem menos, na minha prática, bem menos disfunção erétil do que a ejaculação precoce. Chega muito mais para mim a ejaculação precoce e é muito mais fácil de tratar, porque normalmente a ejaculação precoce é de causa psicológica. É ansiedade de desempenho, é falta de comunicação entre o casal, e aí cria-se aquela tensão, né? Trazer para vocês que a psicologia, então, estuda e atua com teorias de desenvolvimento, teorias da personalidade, teorias sobre casais e famílias, funcionamento mental dos indivíduos, psicopatologia, psicologia social, sexualidade, técnicas de modificação do comportamento, etc, 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 etc. Então, quando você vai tratar de problemas de sexualidade com um psicólogo, você está tratando com um profissional que supostamente teria todas essas teorias na cabeça para fazer a intervenção em relação àquele problema que você está trazendo, problema sexual. Né? Tem psicólogos que voltam lá nas famílias de origem para entender que aquele problema vem se arrastando de gerações em gerações, que é o caso do abuso sexual. Às vezes você pega uma mulher que tem dificuldade sexual com o marido, a hora que você vai ver, a avó dessa mulher foi abusada sexualmente, a mãe foi abusada sexualmente, ela foi abusada sexualmente, e se ela não romper com essa vida, com essa saga familiar trágica em relação à sexualidade, a filha dela também é uma potencial vítima ao abuso sexual. Opa, eu fiz foi voltar. Bom, eu já estou finalizando, eu espero nessa breve apresentação ter deixado claro que a sexualidade tem um componente biológico, tem um componente histórico, social, cultural, antropológico, psicológico, filosófico, religioso, moral e agora a internet, né, gente? Todas as questões da internet. Se você coloca no Google o nome de qualquer órgão genital e coloca imagens, a gente fica bombardeado por uma sequência de imagens pornográficas e como que isso também vai refletir, por exemplo, na vida familiar, né? Muitos pais, eu estou vendo isso muito acontecer, eu ando muito preocupada com isso. Pacientes hoje adultos, que eu só atendo adultos, chegando em consultório, porque na infância, lá, quando começou a internet, né, quando a gente começou a descobrir o poder da internet, não tinha a vigilância dos pais e ficaram livres para ir pesquisando imagens pornográficas, então isso provocou um dano extremamente importante no funcionamento mental, porque a criança ela não tem a capacidade emocional de processar a crueza da pornografia na internet, a crueza e a violência que é a pornografia na internet.
Para finalizar agora de verdade, vou trazer Rita Lee. Não quero luxo nem lixo, quero saúde para gozar no final, que é o que eu desejo para todo mundo, que a gente tenha muita saúde, o melhor que a gente pode desejar ao outro e à humanidade é saúde. Saúde para a vida sexual, saúde para fora da vida sexual, para que a gente consiga, de fato, sair dessa com o menos possível de mortes e de destruição.